Chega mais torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na segunda edição, nosso plantão glorioso nesse sabadão, para a gente falar da situação do Igor Jesus, né? Não há outro assunto para a gente colocar em foco aqui nesse plantão glorioso. Falar também de uma surpresa aí na escalação, pelo menos provável, do Botafogo, já que Alexander Barbosa e Savarino eram dúvidas e viajam com a comitiva aí do Botafogo para Santos, para jogo na Vila Belmiro. Então Alexander Barbosa e Savarino vão para o jogo, foram avaliados, reavaliados, vão para o jogo. Não acredito que Barbosa seja titular, Savarino, vamos ver. E Igor Jesus e Cuiabano sequer viajaram, não tem lesão, nada disso, mas a carga sobre os dois foi muito pesada. Cuiabano não por conta do último jogo, por conta da sequência, jogou até no sacrifício, e o Igor Jesus sim. A carga física foi muito alta para cima do Igor Jesus no último jogo, teve que jogar por 2, por 3, enfim, nem viajou para Santos. Mas, tirando essa boa notícia, é preciso falar sobre a situação do Igor Jesus no Botafogo. Mas antes de falar o que eu sei, dar a minha opinião sobre o que eu sei, sobre o que está sendo falado, eu peço para você deixar o seu like aqui no vídeo. Todo dia tem vídeo do canal Gigante Glorioso, fim de semana, feriado, Natal, Ano Novo, todo dia a gente traz conteúdo para você e a gente conta com a sua moral. Se você puder deixar o like, a gente agradece muito, é uma forma de você prestigiar o nosso conteúdo no último dia desse mês de maio, que foi um mês muito bom para todos nós, um mês maravilhoso. Bom, vamos lá. Que o Igor Jesus seria vendido, isso não é novidade para ninguém. Agora, eu estava rascunhando, me pediram um artigo, uma crônica, né, sobre a situação do Igor Jesus, eu estava lá rascunhando, né, de manhã, terminei agora há pouco, eu fiquei pensando, cara, o Igor Jesus tem 23 anos. 23 anos pode não parecer, mas para o esquadrão G3 da França, G6 da Inglaterra, G2 da Espanha, por incrível que pareça, 23 anos já não é considerado jovem, também não é velho, mas não é considerado jovem. Eu estava pensando nisso, o Botafogo está aguardando uma proposta de quem? Pode pintar uma proposta melhor? Óbvio, óbvio. Mas talvez não seja uma proposta melhor no sentido de cenário futebolístico para o Igor Jesus. O campeonato italiano, por exemplo, eu vejo um cenário menor do que a Premier League. Quem é da minha época, aí, dos anos 90, sabe que o campeonato italiano já foi, né, o principal campeonato do mundo, era o único campeonato que passava, inclusive, aqui no Brasil, depois do espanhol, mas o campeonato italiano já perdeu a sua proeminência há muito tempo, né? As equipes italianas, quando disputam as grandes finais, perdem, não dominam mais o cenário, passa longe disso, mas o Igor Jesus ele tem uma proposta hoje do Nottingham Forest, e ele teve uma proposta também no início do ano, e eu tenho para mim que, de certa forma, houve um acordo costurado lá em janeiro. Lá em janeiro houve um acordo costurado entre o acionista majoritário lá do Nottingham Forest e o acionista majoritário do Botafogo. Porque parece que o Botafogo está fechado para ouvir outras propostas, que o Botafogo realmente está entendendo que essa do Nottingham Forest é a proposta central, pouco mais aí de 130 milhões de reais, mais os bônus e tal. Então, são duas questões aí que pesam para a decisão do Botafogo, principalmente, né? Talvez dos agentes do Igor Jesus, porque o que eu sei é que o Igor Jesus não queria sair agora. Tem o Mundial de Clubes, vai jogar pelo Botafogo e tal, mas o que a gente sabe, e o próprio jogador já externalizou isso, é que ele tinha vontade de fechar a temporada. Ele tinha vontade de jogar
a Libertadores, de novo, né, o brasileiro, que ele tem vontade de fazer parte dessa história. E eu não sei se isso vai acontecer, porque se não for para o Nottingham Forest, vai ser para outro. Tá? Mas, tomando aqui o raciocínio mais uma vez aqui de início, 23 anos, clubes como, tá aqui na Espanha, Real Madrid e Barcelona, dificilmente se interessam por um jogador de 23 anos do futebol brasileiro. Se ele vai com 23 anos para um clube da Espanha, por exemplo, um Real Betis, e desponta, e joga muito, é possível que haja essa contratação, porque é um cara que já está acostumado com o futebol espanhol, já se adaptou e já provou talento, né, numa equipe menor. Então, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, né, no nível mais abaixo, podem até realizar essas contratações. Mas não é comum, após 23 anos, um jogador sair do Brasil para vestir essas camisas grandes do futebol espanhol, do futebol italiano, uma Juventus, do futebol francês, um PSG, um Olympique, do futebol alemão, um Bayern, né, um Borussia, e do futebol inglês. Pegar aí os grandes do futebol inglês, o top 6, aí tem tanto time grande do futebol inglês, é o que mais se assemelha ao futebol brasileiro, mas você pegar o top 6 é difícil. O Nottingham Forest passa longe do top 6, passa longe, né? Passa longe, até na classificação do campeonato, ele não está tão longe, ele ficou em sétimo, né? Mas ele não está ali no bolo, né? Ele fez uma campanha acima do que se esperava, Então, com 23 anos, tendo em vista esse olhar do futebol europeu para o jogador acima de 23, ele não é mais um sub-23, né? Ele é um jogador que já está na sua maturidade, e vale lembrar que o Igor Jesus foi para o Oriente Médio, muito jovem e tal. Talvez seja realmente uma oportunidade de ouro para o jogador. Mas a questão também, gente, eu fico pensando que recado o Botafogo está passando para o mercado. Não só o Botafogo, a própria Eagle. Né? Todo mundo sabe da situação do Lyon, que é uma situação muito difícil. Ah, mas o John Textor contornou tal. Mas o dinheiro não brotou. John Textor contornou em relação às autorizações para jogar a Liga Europa, né? Mas o dinheiro não brotou do nada. O dinheiro tem que aparecer. Ainda não apareceu. E a gente sabe que a situação do Lyon é muito complicada e que as atenções da Eagle estão para resolver essa questão do Lyon, né? E não vai ser de uma hora para outra, lamentavelmente, mesmo que haja a Initial Public Offering, a IPO, né? Ou IPO, na verdade. Então eu fico pensando, a mensagem que o Botafogo e a Eagle estão passando para o mercado, para o mundo da bola, o mercado financeiro, nesse momento, é de desespero. Qual é a razão de você precificar o jogador antes do Mundial? Das duas, uma. Ou já tinha algo pré-acordado em janeiro, porque foi muito estranho mesmo o Nottingham Forest ter oferecido uma quantia boa, não era o ideal, mas boa, e todo mundo ter rechaçado assim de primeira. Rechaçou de primeira, quis nem ouvir, quis nem papo. Então, na verdade, deve ter tido papo. Deve ter tido um papo, deve ter tido um acordo costurado de, caso o rendimento seja A, B, C, então a quantia vai ser maior nesse sentido e vocês nos dão prioridade de compra. É possível que tenha havido esse acordo costurado. Porque, do contrário, está passando uma mensagem de desespero. Por que tem que dar preço agora se o cara não vai sair agora? Deixa fazerem leilão, pô. Quem tem a ganhar não é o Botafogo. O Botafogo investiu nada no Igor Jesus. O Igor Jesus veio de graça para o Botafogo no meio do ano passado. Então o que for oferecido é lucro. Beleza, a gente tem aí 135 milhões na mão, mais os bônus. Deixa chegar mais alguém depois do Mundial, a gente não sabe. Como é que vai ser o Campeonato Mundial do Igor Jesus? Pode ser ruim, pode ser bom, mas isso não vai diminuir o valor de mercado dele. É um jogador que está fazendo uma Libertadores excelente. É um jogador que está fazendo uma temporada muito boa.
Então essa coisa de não, tem que ser agora. Aí vem a notícia de que já estão na fase de só elaboração de contrato. Está tudo muito feito às pressas. Por quê? Se o Botafogo informar que já havia um acordo com o Forest, então, beleza, menos mal, né? Mas eu já dei minha opinião, sinceramente. Para um jogador de seleção brasileira, eu tenho certeza que ele não estava nessa porque não foi o Ancelotti que convocou, mas estará na próxima, tenho certeza disso. Um jogador de seleção brasileira, de Botafogo, com o destaque que está tendo na temporada e com o jogo que fez diante dos olhos do treinador da seleção brasileira, ele é um jogador de uma seleção pentacampeã do mundo, com possibilidade de jogar a Copa do Mundo, campeão da Libertadores, jogando a Copa do Mundo de clubes da FIFA. O lugar desse cara não é no Nottingham Forest. Pode até não ser no Manchester City, no Manchester United, no que, apesar de estar mal, ainda é uma potência. Pode não ser nesses grandes clubes, inicialmente, da Inglaterra, mas no Nottingham Forest, me desculpa, é menor para o Igor Jesus. Não é o ideal para o Igor Jesus. Para o futebol italiano, se for para um grande clube, por exemplo, um Atalanta, eu vejo mais possibilidade do que no Nottingham Forest, porque hoje a Atalanta é uma força importante no futebol italiano que disputa Champions. Não vou dizer que é um dos grandes, mas hoje você tem muito mais possibilidade de ver a Atalanta disputando Champions um ano sim, atrás do outro, um ano não, outro sim, tal, do que o Nottingham Forest disputando Champions League. Não está jogando, ele está jogando a Conference League. O Igor Jesus tem que estar na Champions League. O Igor Jesus tem que estar na Champions League. Vai jogar no futebol francês, não vai ser no Lyon, mas vai ser no Marseille. Excelente negócio para ele. No futebol alemão, não acho que vá. Mas a Roma, no futebol italiano, hoje a Roma não está nos seus melhores dias, né? Mas eu vejo o Igor Jesus como um atacante campeão continental de seleção brasileira, num posto maior e de mais visibilidade do que Nottingham Forest. Agora, uma coisa eu preciso dizer sobre o Forest, né? Também pode ser um ponto de equilíbrio, maturação e catapultar aí o Igor Jesus para o top 6 da própria Premier League. Eu vejo o Igor Jesus sobrando nesse time do Nottingham Forest. Agora, o que vai acontecer com o Igor, da mesma forma que acontece com o Luiz Henrique, com o Almada, que já foge da nossa alçada, estão para sempre no nosso coração. Mas a partir do momento que sai do Botafogo já não é da nossa conta, né? Agora, enquanto está no Botafogo, eu me preocupo com o Igor e com a imagem que o Botafogo está passando para o mercado internacional. Porque tem pereba no time vizinho que vai ser vendido por mais do que isso. Tem jogador que não joga nada do rival que vai ser vendido por mais que isso. Por quê? Porque não precisa passar mensagem de desespero para o mercado. E aí, se o Botafogo começa a passar essa mensagem de que não vende por qualquer... Não é qualquer coisa, são 135 milhões, né? Não é qualquer mariola, né? Como a gente já vendeu Luiz Henrique, o Luiz Henrique do Olympique de Marseille, que está na Inter de Milão, a gente vendeu por mariolas, Vitinho, né? Para o CSKA. Então, não é isso. Não é isso. Mas daria para ser muito mais. E essa mensagem que o John Textor está passando por conta da situação do Lyon não é uma mensagem positiva. Não tem motivo para desespero. O Botafogo poderia esperar o Mundial de Clubes para negociar. A única explicação é: o Lyon precisa de dinheiro agora. A gente precisa botar tantos milhões na mesa agora. E a venda do Igor Jesus vai ser para isso e tal. E aí, antes que o torcedor do Botafogo fique enraivecido, né, com o Lyon, com a situação do Lyon e tal, não sei o quê, eu vou, assim, segredar para vocês uma coisa. Tô nem aí pro Lyon. Eu quero que o Lyon, e você sabe. Só que isso é uma coisa minha. É uma implicância que eu peguei. Mas não é inteligente o Lyon estar mal. Porque o Lyon mal é o Botafogo mal. A gente está vendo aí que o Lyon na M está prejudicando o Botafogo. O Lyon aqui em cima, a situação da Eagle, ela fica menos desesperadora. Você consegue vender jogadores pelo preço real de mercado. Então eu torço, apesar de não gostar, eu torço para que eles consigam se reabilitar o mais rápido possível.
porque aí atrapalha menos o Botafogo. Porque tudo que está acontecendo em termos de venda rápida, tal, essa mensagem para o mercado financeiro de que não, ó, vamos vender logo aqui, nem vamos esperar porque não podemos. Isso é desespero, e esse desespero é causado pelas péssimas gestões do Lyon, que vem atrapalhando demais as contas da Eagle. Então, quando o Lyon está mal, o Botafogo vai ficar, não vou dizer que vai ficar mal, porque é o Botafogo. O Botafogo tem a sua grandeza, o Botafogo, mesmo num ano atípico de novo, está nas oitavas da Libertadores. Num ano que ficamos sem treinador 3 meses, com amadores treinando o Botafogo, a gente está na final da Libertadores. O Bahia, por exemplo, que tem um investimento altíssimo também do Grupo City, que tem um treinador há 3 anos, está fora. Está fora das oitavas de final. Então, estou falando do Botafogo, a camisa do Botafogo, a instituição Botafogo, ela tem um peso que, mesmo sem ter grandes jogadores, sem ter tido uma janela de contratações excelente, a gente está onde deveríamos estar. Só falta terminar no G6 do Campeonato Brasileiro, essa pausa. Só falta terminar no G6, teria que vencer as 2 partidas contra Santos e Ceará. Mas é o que eu tenho a dizer a vocês. A gente tem que ficar torcendo para o Leão resolver a vida dele. Torcer para o Leão talvez seja demais, né? Mas é torcer para o Leão resolver a vida dele. Porque enquanto eles estiverem na M, a gente vai deixar de vender um jogador que é difícil achar no mercado por 200 milhões para vender por 135, no máximo 140, aí com os bônus, 150. Podendo vender por 200, 220. Né? Então, minha preocupação é essa. O Botafogo, ele até quando vai ter que vender jogadores por um preço menor do que poderia vender se esperasse mais um pouco para salvar o irmão francês? Então que o irmão francês se recupere logo, que consiga as licenças que precisa, que consiga, sei lá, levantar taça, arrumar dinheiro, vender jogador e tal. Tomara, porque o que a gente precisa é de um Botafogo forte. E se eles não estiverem com tantos problemas, a gente resolve a nossa vida aqui tranquilamente, sem ter que fazer venda de qualquer coisa, de qualquer jogador, por qualquer valor para salvar a B ou C. Né? Enfim, é o que eu tenho a dizer. Tomara que realmente essa situação aí do Igor Jesus se resolva da melhor maneira para nós, que eu estou pensando aí no Botafogo, e também para o jogador. Nottingham Forest, Igor, beleza, é Premier League, pode ser um impulsionador, mas é muito pequeno para você. Acho que você merece muito mais do que Nottingham Forest, principalmente depois de disputar uma Copa do Mundo de Clubes da FIFA pelo Botafogo. Vamos lá. Tentar botar a cabeça no lugar para fazer melhor negócio, é claro, se já não tiver com o rabo preso com o Forest, ou se não tiver que dar a vida para salvar a GM lá do Lyon. Fico por aqui. Beijo grande no seu coração. Saudações alvinegras. Fui.